Vamos dar início ao nosso culto bíblico, ao nosso estudo bíblico de hoje. Cumprimento todos os irmãos. Vamos adorar o Senhor Jesus com a nesta graça noite, e amém? a paz do Senhor Jesus. Estamos num número pequeno aqui neste lugar, mas não podemos nos importar com isso. Importante que a presença do Senhor já está aqui e nós viemos aqui por Ele, amém? Então que você possa se desprender, adorar Ele de todo o seu coração, como o Senhor me disse aqui. O Senhor Jesus é aquele que conhece o nosso coração e Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas, amém? Porque cada dia Ele traz um renovo para nós. Amém? Quero louvar.
estaremos lendo 2 versos. Estaremos lendo verso 4 e verso de número 5. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então esse é o texto que nós estaremos fundamentando a nossa aula de hoje, nosso estudo, né? E tirando para nós ensinamentos, né, que possa assim orientar, conduzir as nossas vidas, conduzir a vida da igreja, né? E como sempre fazemos, irmãos, trouxemos aqui uma frase, né, do Nicodemos, que ele diz, ó: cristão frio não é aquele que não grita, não pula, não gira, não faz barulho. Cristão frio é aquele que, escutando a verdade do Evangelho, não a coloca em prática no seu dia a dia. Então, uma frase reflexiva para nós, né? Pensarmos a respeito do que é o Evangelho, do que é a espiritualidade cristã, né? E faz muito sentido, tá certo? Texto base, já lemos, né? Então, nós estamos dando sequência, continuidade nesse livro, Carta de Paulo a Tito. Objetivo, irmãos: destacar o panorama literário da Carta de Paulo a Tito. Então, nós faremos esse destaque, né, para que possamos ter um pano de fundo histórico, um entendimento daquilo que Paulo pretendia ao escrever a Tito, seu companheiro. Mostrar as características e relevância do ministro de Deus. Vamos também compreender por meio de seu estudo, ou melhor dizendo, né, por meio de seu conteúdo, ensinos que nos permitam um reto alinhamento com a vontade de Deus. Então, irmãos, Carta de Paulo a Tito tem ensinamentos, né, tem conteúdos bíblicos inspirados por Deus, né, que conduz, né, que orienta a igreja, eu e você, a nos alinharmos, né, a estarmos alinhados com aquilo que entendemos ser a vontade de Deus. Então, nós vamos, a partir então da Carta de Paulo a Tito, verificar, né, buscarmos esse entendimento desses conteúdos que Paulo então orientou e conduziu Tito para que pudesse ensinar os irmãos lá da ilha de Creta, né? E por fim vamos aplicar e contextualizar, tá certo? Então esse é o objetivo, que o Senhor possa nesta noite assim nos abençoar, nos conduzir, né? Que nós possamos abrir, irmãos, nosso coração, a nossa mente, para que possamos receber de Deus, né, a sua palavra, estarmos atentos, né, àquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. E sempre costumo dizer, né, que Deus sempre fala, irmãos. Deus sempre tem algo para nos falar, né, pastor? Sempre, irmãos. Basta nós sentarmos, aquietarmos, né, e ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Então, hoje, através de Carta de Paulo a Tito, a partir desses versos, nós faremos as nossas considerações. E para iniciar aqui então, irmãos, eu trouxe um mapa, né, que traz para nós uma ideia. Então, Paulo escreve essa carta, né, a Tito, está lá no verso 4, ó, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui nós temos a rota, né, em que Paulo, quando foi enviado, estava preso, né, enviado a Roma. Está lá em Atos capítulo 27, os irmãos poderão ler depois em casa. É o percurso que o apóstolo Paulo faz e que nos remete, irmãos, é o único registro que nós vamos ter nas Escrituras, apontando, né, que Paulo, ele
passa por essa região, por essa ilha chamada Creta. É o único registro que nós vamos ter nas Escrituras. Não vamos encontrar outras passagens, né, que falam de sua passagem por essa ilha, tá certo? Então é importante que nós tenhamos em mente, porque é a partir dessa perspectiva do ano 60 aproximadamente, em que Paulo ele é levado, né, preso para Roma, e que ele passa por aqui. E nós faremos algumas considerações pertinentes quanto à escrita, e isso nos remete a ter uma noção de espaço de tempo, né, desse momento do apóstolo Paulo, tá certo? Então, como disse, né, foi escrita a Tito. Paulo escreve destinando esse conteúdo bíblico, né, esse conteúdo revelado a Tito, que estava nessa região aqui, da ilha de Creta, né, onde haviam sido constituídas algumas igrejas. Se nós olharmos o versículo 5, ó, Paulo vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, ó, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como, ó, em cada cidade. Então, nessa região, né, nessa ilha de Creta, havia algumas cidades e entende-se que também algumas igrejas haviam sido estabelecidas ali naquela região. Muito bem, queridos. Ocasião da escrita, né? Paulo escreveu sua carta a Tito de Nicópolis, capítulo 3, verso 12, ó, região lá da Macedônia. O texto diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, quando Paulo escreve, irmãos, a Tito, ele estava na Macedônia, na região da Macedônia, né? E ele então conduz, né, a sua escrita a Tito. E o entendimento que se tem de alguns comentaristas é que quando Paulo ele escreve a sua carta a Tito, ele até então ele estava preso, e nesse interim, né, nesse intervalo de tempo, ele então é liberto, e é onde então ele redige a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo e a Tito. A sua segunda carta a Timóteo, então, ele volta a ser aprisionado. Então, o entendimento que se tem, os comentários que se fazem, né, em torno disso, é que Paulo estava, na ocasião, liberto, né, da prisão, e então ele pode escrever a Tito e a sua primeira carta a Timóteo. Provavelmente Paulo e Tito realizaram um bom trabalho de evangelização na região antes de encaminhar a Tito, uma tarefa específica, né? Então, um outro entendimento, irmãos, outras considerações que se fazem a respeito da ocasião da escrita de Paulo a Tito é que não se sabe ao certo se antes dessa viagem de Paulo a Roma como prisioneiro ou se depois, né? E que essa igreja haveria sido instituída. Não se tem ao certo se foi antes do seu aprisionamento ou se foi depois, durante esse período em que Paulo ele esteve solto, né? Então não temos como fazer uma afirmação exata sobre essa questão. O tema principal, né? Então Paulo ele vai aconselhar, né? Vai exortar acerca dos deveres das doutrinas ministeriais, com ênfase especial sobre as boas obras. Então nós vamos ver o capítulo 1, verso 5, né? Paulo aqui então dando as coordenadas com relação às questões doutrinárias. Ele vai dizer para Tito colocar as coisas em ordem, né? Pusessem em ordem as coisas restantes. E no versículo, capítulo 3, verso 8, faz referência às obras. Fiel é esta palavra, e quero no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e
proveitosas aos homens. Então, o tema principal gira em torno das questões doutrinárias, irmãos, e da solicitude das boas obras. É o que Paulo vai tratar com Tito, né, na orientação da igreja, das igrejas, né, que se encontrava na ilha de Creta, tá certo? Sinopse, de modo geral, então, as instruções acerca da organização e da disciplina da igreja, é o que vai tratar a carta de Paulo a Tito. Então, Paulo, ele busca, né, essa organização da igreja e a disciplina, né, a questão doutrinária. Então, é um pouco do que nós vamos verificar hoje também, a respeito desta carta de Paulo a Tito. Então, de modo geral, irmãos, introdutória, pano de fundo histórico, né, é o que nós temos, se tratando hoje do tema, né, Tito e a igreja em Creta e os destinatários, né, que está se referindo a Tito e as congregações que ali haviam sido instituídas, né, fundadas. Tá certo? Muito bem. Conhecendo Tito, irmãos, vamos fazer algumas considerações sobre essa pessoa, né? Nós já havíamos falado um pouco no encontro passado, e vamos então agora aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre Tito. Nós temos uma expressão que Paulo usa, né? Filho e companheiro de ministério. Então, filho em função da ocasião em que Paulo, em suas ministrações, né, no seu trabalho evangelístico, ele alcança então esse homem chamado Tito, e que pela pregação de Paulo se converte, né? Então, por isso essa expressão, está lá no verso número 4, irmãos. Ele vai dizer, ó, a Tito, verdadeiro filho, ó, segundo a fé comum. Então, essa é a expressão, né, que o texto bíblico traz para nós. Companheiro de ministério. Uma outra expressão, né, muito profunda, irmãos, porque nos remete a pensar um pouco hoje no nosso contexto atual, né? Hoje não é diferente do período apostólico, né, em que se tinha as parcerias, né, se tinha o companheirismo, e o ministério demanda isso. O ministério cristão demanda parceria, demanda companheirismo, irmãos, e isso nos ensina algo para nós aí nos dias atuais da igreja atual, né? A questão de nós termos pessoas que, como Davi, né, tinham seus valentes, pessoas que abracem a causa do reino, né? Abracem a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que têm o entendimento, a compreensão da importância, do valor, né, da obra de Deus, do reino de Deus, de pessoas, e se disponham a se dar, né, se disponham a servir a Deus e as pessoas. Então, ele traz essa expressão que é muito forte, companheiro de ministério. Nós precisamos de companheiros, né? Nós precisamos de pessoas, queridos, parceiros. Sozinho nós não fazemos nada, absolutamente nada, né? Então, essa é a expressão que nós temos aqui no texto, né? Então, Tito era grego, né? Bem provável que tenha se convertido através do ministério de Paulo, foi o que nós aqui consideramos. Versículo de número 4 nos dá essa base, né, para esse entendimento. Tito é encontrado em referências nas epístolas de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos verificar, irmãos, esses textos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, são textos que nós vamos encontrar nós vamos encontrar registros, né, dessa pessoa, desse parceiro, desse companheiro em trabalho, né, em servindo ao reino. 8, 16, 24. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós.
para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. É isso mesmo? Verso 16, né? Isso. Ok, li errado aqui. Verso 16, irmãos. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito, isso mesmo, a mesma solicitude por amor de vós. E aí, o texto da sequência, verso de número 23, irmãos. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, nós encontramos, né, alguns registros em que Paulo faz menção desse parceiro, desse companheiro, né, de ministério, servindo ao Senhor, irmão, servindo a sua igreja. E um outro texto está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, né, capítulo 4, verso 10, em que nós vamos encontrar também essa citação, né? Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então, mais uma referência em que nós encontramos Paulo fazendo, né, menção desse parceiro, irmãos, desse companheiro de ministério que estava lado a lado com o apóstolo Paulo e contribuindo, né, para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Ele também esteve em Jerusalém, né, com Paulo e Barnabé. Vamos ver Gálatas 2, verso 1 e 3. E aqui tem uma situação bastante interessante, né? "14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se." Então, irmãos, aqui traz para nós, né, algumas características dessa pessoa, né, de Tito, em que Paulo aqui faz citações. E segundo a tradição, né, após a morte de Paulo, Tito, ele se tornou um bispo daquela região que nós havíamos mostrado ali da ilha de Creta, das igrejas, né, que foram ali estabelecidas, morrendo em idade avançada. Isso segundo a tradição cristã. Tá certo, queridos? Então, irmãos, um breve panorama, né, desse personagem chamado Tito, né, desse companheiro, e que nos remete a pensarmos um pouco hoje no nosso contexto enquanto igreja, né, do quanto nós precisamos, reforço, né, dizendo que precisamos, queridos, de pessoas, né, de pessoas ao nosso lado, de pessoas que amem a Jesus, amem pessoas que dispõem os seus dons e talentos, né, para servir a obra de Deus, a causa de Deus, que estejam caminhando lado a lado e que sejamos esse Tito, né, todos nós, para que a boa mensagem, né, do Evangelho alcance vidas, alcance pessoas. Representante, um outro aspecto, né, desse personagem chamado Tito, desse companheiro do apóstolo Paulo, irmãos, traz para nós essa característica, né? Tito partilhava da mesma fé de Paulo, havia afinidade de crenças e convicções. Se nós olharmos, irmãos, no verso 4, quando Paulo ele faz aqui as considerações sobre Tito, né? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai
e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Tito, ele compartilhava da fé comum que o próprio apóstolo Paulo, irmãos, disseminava, né? Tito estava na mesma visão, na mesma direção, na mesma orientação, né? Tito, ele partilhava da mesma fé, né? Dessa fé comum, da mesma visão bíblica, né? Apostólica, doutrinária, né? E desta forma, então, ele se conduziu, né? Com os irmãos lá da ilha de Creta, tá certo? Um outro aspecto muito importante, né? Nessa representação de Tito no sério trabalho, né? Na séria incumbência que Paulo havia dado a ele. Então ele foi fiel, designado, né, pelo apóstolo Paulo, como representante, visto que Paulo estava na região da Macedônia, em conduzir, irmãos, um trabalho extremamente importante de organização, de direcionamento doutrinário, bíblico, né, para a vida dos irmãos que estavam lá na cidade de Creta, né, na ilha de Creta. Exatamente. Tito havia sido ortogado, né, por Paulo representá-lo, foi o que nós havíamos dito agora. Seu ministério era uma continuidade no ministério paulino. Então Tito, ele vem, né, irmãos, trazendo essa sequência da mesma visão do apóstolo Paulo, do mesmo direcionamento, e conduz então os irmãos da ilha de Creta segundo as orientações do próprio Paulo, né? Os cretenses deveriam respeitá-lo como se estivessem sendo liderados pelo próprio Paulo. Então, um outro aspecto, né, está com relação aqui à consideração que os irmãos deveriam ter com Tito, o respeito, né, com aquele homem de Deus, aquele companheiro, servo de Deus, na condução do trabalho, né, do desenvolvimento do trabalho ali naquela ilha, principalmente no que se refere às questões doutrinárias e também a organização da igreja. Então a gente vai, no decorrer dos capítulos posteriores, né, dos versículos, perceber, irmãos, alguns detalhes, né, que estavam fora e que Paulo, assim, pela revelação do Espírito Santo, pela direção de Deus, né, ele pôde, então, inspirado, escrever essa carta e conduzir, orientando Tito, né, a levar a igreja no reto ensinamento, no reto alinhamento da vontade de Deus para as suas vidas. E um outro aspecto muito importante no que se refere a Tito, irmãos, além de ser um companheiro, né, um filho, fruto do trabalho do apóstolo Paulo, trabalho de evangelização, um companheiro de ministério, né, um parceiro. Como é bom a gente ter pessoas parceiras, né, representantes, né, pessoas que você pode delegar uma tarefa, né, uma incumbência, e farão, irmãos, de forma gloriosa, né, para Deus, para a edificação da igreja, na mesma direção, na mesma visão bíblica, né? Então, foi um representante e, além disso, também dependente de Deus. Isso nos chama muita atenção, esse aspecto, né? Essas características de Tito. Todo servo é dependente de seu Senhor. Irmãos, se nós lermos versículo 1 do capítulo 1 de Tito, Paulo inicia a sua fala dizendo, ó, Paulo, servo de Deus, ó. Paulo, servo de Deus. O entendimento que se tem aqui é que Paulo está falando, olha, eu sou escravo de Deus. E o escravo não tem vontade própria, né? O escravo faz a vontade do seu senhor. O escravo, ele está submetido à vontade do seu senhor. Ele faz aquilo que o seu senhor ordena ser feito. Então, Paulo, ele traz nessas características, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, né? Ou enviado de Jesus. E como representante de Paulo, irmãos, nessa comissão, né, de poder
levar as orientações, os ensinamentos apostólicos para a organização da igreja, para a condução doutrinária, Tito também teria que ser dependente de Deus, um servo, né, submisso, na direção certa, na condução certa daquilo que é a vontade de Deus para a vida da igreja, para a vida das pessoas. Então, o aspecto que nós consideramos aqui com relação a Tito, né, conhecendo um pouco desse personagem, é que precisamos, irmãos, sermos dependentes de Deus. Para tudo que fizermos, naquilo que estamos fazendo ou naquilo que iremos fazer. Total dependência de Deus. E nós vamos ver alguns aspectos aqui que Paulo trata e que permeia, né, essa total dependência de Tito. Entende? Então nós precisamos ser dependentes, queridos. Dependente do nosso Senhor, entendendo que nós não estamos fazendo algo que é nosso, da nossa vontade, do nosso entendimento. Entende? Da nossa forma, da nossa maneira, irmãos. Não, de modo algum. Precisamos ter essa compreensão que o que estamos fazendo por graça e misericórdia, né, em total dependência de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, foi isso que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer, é que nós em tudo que fizermos, desde uma limpeza, irmãos, uma coisa muito simples, um copo d'água, né? Um copo d'água, queridos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Ter essa humildade, né? Esse reconhecimento de que a nossa capacidade e a nossa suficiência vem de Deus. Então, são características, né, de Tito e que nós estamos percebendo aqui. Somos comissionados, né, pelo Senhor da seara, irmãos. Então, aquilo que viermos a fazer ou aquilo que estamos fazendo, tenha o entendimento que é o Senhor que nos comissionou a fazer. É o Senhor que nos levantou, o Senhor que nos deu condições, o Senhor que está nos capacitando, o Senhor que dá os dons e talentos, irmãos, para que a sua boa obra se propague, né? Para que haja a edificação do corpo, da igreja de Cristo. Nada vem de nós. A suficiência não está em nós, mas em Cristo Jesus. Portanto, são aspectos, né, muito importantes que precisam ser considerados. Eu costumo sempre dizer, né, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, irmãos. Felizmente, existem pessoas que se acham, né, máximo, que a capacidade vem delas, que tudo que ela faz prospera porque é ela que está ali fazendo. Mas não é isso, irmãos. É dependência, a graça e a misericórdia de Deus que nós precisamos ter. A graça e a misericórdia de Deus, é Ele que vai confirmar a sua boa obra em nossas mãos, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Não conforme eu penso, como eu quero, mas conforme Ele quer, irmãos. E nós precisamos estarmos abertos, né? Disponíveis, dispostos, perceptíveis à sua voz, à sua direção, à sua vontade revelada a nós pela sua palavra, e assim então caminharmos. O fruto do trabalho cristão consiste em estar ligado à videira verdadeira, irmãos. Então, Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar, antes de mais nada, né? Antes de tudo, estarmos enxertados, né, na videira que é Jesus. Na seiva, né? Recebendo a seiva, a vida que vem de Cristo para as nossas vidas, irmãos. E assim podermos então frutificarmos. O fruto só é possível nós estando enxertado na videira Jesus Cristo, recebendo da sua vida, né? Zoe de Deus, a vida de Deus em nós, irmãos. E assim então demonstra, né, a nossa total dependência a Ele também. Essa compreensão motivou Paulo a clamar. Olha só, irmãos, que coisa profunda, ó. Essa compreensão motivou Paulo a clamar por graça para seu filho na fé. Está lá no versículo 5, né? Versículo 4. Tito, verdadeiro filho segundo a fé, comum graça. Olha só.
e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça, irmãos. Então, tudo que fizermos ou viermos a fazer, irmãos, nós precisamos da graça, favor imerecido de Deus. Nada no poder do nosso intelecto, dos nossos sentimentos e emoções, das nossas convicções, enfim, do que é humano, irmãos. É a graça de Deus, é isso que Paulo está dizendo, ó. Então, clamar por graça, né? Por esse favor de Deus. Tenhamos esse entendimento, né? De que precisamos da graça de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Não queiram fazer, irmãos, olha, nós não vamos longe. Não vamos longe, queridos. Nós precisamos sermos dependentes dessa graça gloriosa. Graça bendita, né? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque senão, queridos, o homem vai falar, né? E não Jesus vai falar, é o homem, o eu. E quem tem que falar aqui é Jesus, o seu Espírito Santo. Amém, queridos? E a dependência inclui, olha só, irmãos, outra coisa profunda, né? A dependência inclui ter a paz de Deus no coração. A paz de Deus, irmãos. A paz de Deus nos dá muita tranquilidade, né? Para fazermos e seguirmos avante com o Evangelho de Jesus Cristo. A paz de Deus, queridos, ela excede todo entendimento, ela nos dá o equilíbrio, né? Mental, o equilíbrio emocional, a clareza das coisas espirituais, a clareza do reino, da obra de Deus, das coisas que estão em oculto, né? O Senhor nos revela, o Senhor nos ilumina, queridos, pela sua palavra. A paz de Deus, irmãos, a graça aliada à paz de Deus nos permite que nós, assim, possamos, né, seguir avante, levando o evangelho do amor, da graça de Jesus Cristo. Então, é extremamente importante, irmãos, essa palavra, né, dependência. Dependência para tudo, irmãos, para tudo, para todas as coisas, né? Nós nos submetermos, lembrando que nós somos servos, e o servo não faz aquilo que ele quer. O servo, ele faz aquilo que o seu Senhor determinou que se faça. E para isso nós precisamos então nos submeter, né? Nós estarmos abertos a esse Senhor, recebermos da sua graça, da sua paz, que nos dá toda a tranquilidade para nós avançarmos com o Evangelho da graça de Jesus Cristo. E se nós olharmos para Paulo, né, o apóstolo, nós perceberemos, irmãos, que mediante, né, as adversidades, os momentos difíceis que Paulo passou em suas viagens missionárias, os açoites, as perseguições, tantas outras coisas, perceberemos que Paulo estava imergido na graça de Deus, né? Submergido na graça de Deus, irmãos. A paz de Deus. Então, é isso, nós precisamos, como Tito, né, esse companheiro de ministério, essas características, né, precisam fazer parte da minha, da sua vida, né, do ministério a qual nós exercemos, em total dependência do nosso Senhor. Muito bem, falando um pouco agora, irmãos, sobre a igreja de Cristo em Creta, né, trouxe aí uma imagem bastante interessante, ó. Quem sabe aí os irmãos vão lá passear, né, curtir uma férias nessa ilha, irmãos, olha que coisa linda, ilha de Creta, né. Então, um detalhe bastante interessante aqui, para nós pensarmos, a ilha fica entre o mar Mediterrâneo, né, e o mar Egeu, que está mais para cá, numa extensão de 240 quilômetros, né, de extensão e 11 a 48 quilômetros de largura. Então, dependendo aí do ponto aí, nós vamos ter essa quilometragem aqui, né. É uma ilha montanhosa com vales férteis, né? E é justamente, irmãos, nessa região em que Paulo, o apóstolo, ele encaminha Tito, né? Para que pudesse ali orientar a igreja que havia ali naquelas cidades, na ilha de Creta. Como surgiu a igreja?
O que se sabe é que no dia da festa de Pentecostes, haviam cretenses presentes. Vamos a esse texto? Lá em Atos, capítulo 2, verso 11. Então, possivelmente, irmãos, é o que nós temos de registro, é que durante esse período, né, da festa de Pentecostes, verso 11, eles foram impactados, né, com os acontecimentos por lá. Diz assim, ó: tanto judeus como prosélitos e cretenses, aí, ó, exatamente, e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, irmãos, eles ouviram falar das grandezas de Deus naquele período já, né? Então, são alguns indícios, né, possibilidades de como surgiu essas igrejas em Creta, na ilha de Creta. A ilha é citada durante a viagem de Paulo a Roma, né? Foi o que nós vimos no mapa. Então, o primeiro registro que nós encontramos do apóstolo Paulo durante a sua embarcação, né, como prisioneiro a Roma. Então, nós percebemos que é citado ali a ilha, né? Paulo passa por ali. E possivelmente, ó, tenha sido fruto do trabalho missionário de Paulo em Corinto e Éfeso. Então, alguns consideram dizendo que as igrejas ali na ilha de Creta, irmãos, podem ter sido fundadas, né, pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo enquanto passaram por Éfeso e Corinto. Não se sabe ao certo, são algumas cogitações quanto a isso, tá certo? De como essa igreja possivelmente tenha surgido. Quando Paulo esteve por lá, se considerar o aprisionamento domiciliar de Paulo na capital do Império Romano, em torno do ano 60 aproximado, né? Logo solto, ele escreveu então a primeira carta de Paulo a Timóteo e Tito. Então, vai variar aí, irmãos, do ano, em torno do ano 60 ao ano 65 aproximadamente. Porque no ano 65, da era cristã, carta de Paulo a Tito teria sido escrito, né? Então, tirando esse período em que o apóstolo Paulo ele passa aprisionado rumo a Roma, e nesse período de intervalo que ele esteve solto, pode ter sido que Paulo tenha passado também por ali, né? São algumas conjecturas aí. E aí, em seguida, então, foi preso novamente, né, redigindo a segunda carta de Paulo a Timóteo, já de Roma, né, pouco antes de sua morte. Então, nós sabemos, temos esses registros de que a sua segunda carta a Timóteo foi escrita enquanto estava preso, né? Então, Tito e primeira carta de Timóteo foi escrito aí intermediário, né, entre a segunda e a primeira carta de Tito, a Timóteo, né? E após exercer seu ministério em Creta, no intervalo entre as duas prisões romanas, Paulo deixou Tito em Creta, irmãos. Então foi a ocasião em que Tito ele tem a missão, né, de conduzir a igreja, as orientações, colocar as coisas em ordem ali, as questões doutrinárias, as questões organizacionais da igreja, tratar isso com a igreja. Então foi um momento em que Paulo encaminha, né, Tito, justamente dentro desse período de tempo aqui. E logo depois, então, ele escreveu sua carta ao seu filho na fé para encorajar e dar-lhe instruções suplementares. Então, é o que nós temos, queridos, de registro nesse sentido, tá certo? De quando Paulo esteve ali naquela região ou naquela ilha chamada Creta, né? Muito bem. Em que estado Paulo encontrou a igreja, irmãos? Agora, um outro aspecto, isso é muito importante, porque quando nós fizermos uma leitura da carta de Paulo, né, nós vamos ter, então, esse panorama de fundo histórico e ter um entendimento, né, das razões de como Paulo encontrou a igreja ali. Então, Tito foi deixado em Creta para que pusesse em ordem o que ainda faltava, está lá no verso 4, como lemos, versículo 5.
E aí nós temos uma expressão profunda aqui, né? Quando Paulo fala colocar em ordem, irmãos, traz para nós aqui o sentido de colocar em linha reta, né? Endireitar. Esse é o sentido, a ideia que Paulo, ele trata no versículo 5, ao dizer a Tito, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, ó, as coisas restantes. As coisas restantes, irmãos. E a ideia é justamente essa, de endireitar o que precisava ser endireitado no contexto, né, da vida da igreja na ilha de Creta. O que Paulo, irmãos, ele teve, né, ou de instruções, de revelação de Deus, sobretudo, né, a revelação de Deus, para que pudesse redigir a sua carta, enviando a Tito, para que Tito pudesse, então, dar as coordenadas, as orientações, né, palavras que pudessem, então, conduzir a igreja, justamente nesse alinhamento, né, essa linha reta, esse endireitamento das questões que estavam ali pertinentes, envolvendo a igreja, né? Então, colocar em ordem, traz esse sentido para nós. E aí, 3 problemas, né, que são próprios do contexto da carta de Paulo a Tito. Nós vamos encontrar na leitura, ó. Haviam que os falsos profetas que estavam disseminando, né, ensinamentos, irmãos, e que fugiam de uma perspectiva cristocêntrica, né, fugia apostólica, né, daquilo que os apóstolos até então estavam conduzindo. Eram afetados pelos baixos padrões morais em Creta. Então, por ser uma cultura grega também, Paulo ele passa a tratar algumas questões relacionadas a isso. Nós vamos perceber isso na nossa leitura, na medida em que formos aqui avançando, né, com os textos, isso vai sendo evidenciado para nós. E careciam de uma liderança que atendesse, né, aos padrões do evangelho pregado por Paulo. É onde nós vamos ver, né, as recomendações dos obreiros, né, do Senhor, dos pastores, dos bispos, dos diáconos. Então, temos ali uma orientação, né, de Paulo para que esses homens, né, atendessem essas expectativas de padrões, irmãos, do Evangelho, para que pudessem, então, serem colocados, né, à frente das igrejas constituídas para o bom andamento da obra de Deus ali naquela região. Então, esse é um panorama, né? Já estamos indo para a parte final aqui. Outro aspecto, irmãos, em relação às características da mensagem paulina, né? Qual era o primeiro desafio de Tito em Creta? Então, estabelecer uma liderança sólida, constituindo presbíteros em cada cidade, cretense. O título presbítero, né, significa ancião. E aqui, irmãos, tem algo profundo para nós aqui, que nos traz uma lição, né? Não é só o fato de ser ancião, né? Mas o que está aqui implícito também é a questão da maturidade, é a questão da maturidade espiritual, né, do obreiro, na condução, na direção dos ensinamentos, das doutrinas bíblicas. Então, Tito, ele tinha esse desafio de estabelecer nas igrejas em Creta, homens, né, idôneos, pessoas capacitadas por Deus, e também pessoas que fossem maduras, né? Pessoas que tivessem já uma maturidade para que pudesse ali conduzir a boa obra de Deus nas igrejas cretenses, né? Então esse era o desafio de Tito, né, dado pelo apóstolo Paulo. A liderança é indispensável, né, para que a igreja tenha direção e propósito. Isso faz parte em qualquer ambiente, né, em qualquer lugar, irmãos. Uma liderança estabelecida, e se tratando da igreja do Senhor, muito mais, né,
porque não é simplesmente uma liderança, o fato de eu ter características, habilidades para liderar. Muito mais do que isso, irmãos. Quando nós falamos de uma liderança bíblica, de uma liderança levantada por Deus, nós estamos falando de uma liderança vocacionada, né? De uma liderança capacitada, de uma liderança chamada por Deus. Foge do que é comum nos ambientes qualqueres, né? Nos ambientes comuns seculares. Nós estamos tratando de um ambiente, de um lugar, né, extremamente espiritual, de uma obra que não é uma obra humana, comum, mas de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E para tanto, irmãos, é necessário que se tenha em mente, né, que é indispensável que a igreja ela tenha essa direção, né, de propósitos, de ensinamentos voltados, né, a partir do Evangelho, mas que também levantado por Deus, levantado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver isso muito em Atos, né, em que o Espírito Santo, queridos, mediante a oração, né, mediante a total dependência dos apóstolos, o Senhor levantava homens, né, para o bom andamento da sua obra, para a realização do seu querer e da sua vontade. Então, é indispensável, irmãos, e nós precisamos ter esse entendimento de que a liderança cristã hoje não é uma liderança comum, não são habilidades próprias, né, que talvez eu tenha nascido e tenha essa facilidade de condução, de coordenação, de engajamento, etc., por aí vai. Para além disso, queridos, trata-se de vocação, trata-se de chamado de Deus, tá certo? E Tito, ele tinha essa incumbência, né? Ele tinha esse desafio de poder levantar homens ali pelo Espírito de Deus, de instituir nas igrejas, né? Constituir nas igrejas pessoas que pudessem conduzir a igreja do Senhor Jesus, levar avante o seu Evangelho. E no decorrer de toda a história bíblica, né, Deus sempre atuou por meio de uma pessoa liderando o povo, irmãos, na execução de sua perfeita vontade. Isso é fato, né? Isso é notório em todo o texto bíblico, desde lá de Israel, o povo sendo conduzido por Moisés, outros líderes, né, outras lideranças. Deus sempre fez, né? Deus sempre levantou homens, pessoas, para que dessem continuidade à sua boa obra. Então, é extremamente importante que tenhamos essa consciência do desafio de Tito, né? Do desafio atual, né, pastor? Eu estava vendo recentemente a Igreja Católica. Irmãos, não tem mais padre. Os jovens não querem ir mais para o seminário, o celibatário, né? Eles não querem. E estão tendo dificuldade com padres. É uma realidade atual, né? Então, que o Senhor continue levantando no nosso meio, né, no contexto de igreja cristã, obreiros, obreiras, porque Ele mesmo disse, irmãos, rogai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores. Grande é a seara, o trabalho, poucos são os trabalhadores. E nós precisamos, irmãos, de pessoas idôneas, né, pessoas maduras, né, pessoas que tementes a Deus, pessoas que estejam preparadas, né, não só no aspecto teológico, mas também em relacionamento, em comunhão com Deus, em idoneidade, né, relacionamento com o Senhor, que seja um exemplo para o rebanho e conduza, irmãos, a sua obra, a sua boa obra. O que Provérbios vai dizer? O povo sem direção se perde, né? O povo sem direção se perde, irmãos. Olha a importância da liderança cristã, né? De uma liderança vocacionada, de uma liderança preparada por Deus, uma liderança sadia, né? Para a condução da sua boa obra. E Deus, irmãos, está preocupado com isso, em que o seu povo seja de forma bíblica, de forma verdadeira e sincera, conduzida, né? No centro do seu querer, da sua vontade. E para isso nós precisamos saber, né, qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus para as nossas vidas,
para que assim possamos ter segurança, certeza, né? A convicção, irmãos, a paz de Deus, a tranquilidade de sabermos que a direção está correta. Então, extremamente importante para os dias atuais, né? Foram característica da mensagem paulina para Tito. Esse foi o desafio que Tito teve e continua sendo um desafio para todos nós nos dias de hoje. E, fazendo as considerações finais, queridos, era indispensável, né, que as coisas na igreja em Creta fossem colocadas em ordem, pois só pode haver crescimento espiritual genuíno quando uma pessoa se compromete com a igreja local, onde se reúne com outros cristãos, debaixo de uma liderança bíblica, para crescer à semelhança de Cristo e expressar seu amor ao mundo. Então, eu encerro fazendo essas considerações, né, destacando a importância, né, de uma liderança, né, sobretudo, irmãos, tendo uma liderança constituída, uma liderança bíblica, esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual é consequente, né, na vida das pessoas, a partir de um comprometimento, a partir de uma responsabilidade, né, de um envolvimento, e passamos então a crescer à semelhança de Cristo, né, expressando o seu amor